Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um dos nossos encontros Orando a Palavra. O propósito deste canal é orarmos a palavra, buscarmos a direção de Deus através dos princípios, valores e promessas que Ele tem em Sua palavra para nós. Meu nome é Jairo Luciano, eu sou o seu pastor durante esse tempo aqui de compartilhamento da palavra e oração. Quero, como sempre, te convidar a estar comigo até o final desse vídeo, quando nós teremos o nosso momento de oração, e também te convidar a ler comigo a palavra de Deus. O texto que o Senhor nos dirige hoje está aqui na carta do apóstolo Tiago, capítulo 4, versículo 3. Carta de Paulo a Tiago, capítulo 4, versículos de 1 a 3. Então, se você puder, acompanhe comigo essa leitura, porque aqui hoje nós vamos entender por que algumas orações nossas não são atendidas. Por que algumas respostas às nossas orações nunca chegam? Então vamos ao texto, vamos conhecer o que Deus tem para nos dizer nesse dia. Assim está escrito na palavra. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. E quando pedem, não recebem, pois pedem mal, por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Deus é um Deus de bênçãos abundantes e Ele tem respostas e bênçãos para nos entregar. Mas nem sempre nós recebemos porque nós pedimos mal. Sim, nós pedimos mal muitas vezes, porque aqui o texto fala sobre guerras. E essas guerras não são necessariamente país contra país, nação contra nação, mas são guerras interiores, guerras que nós temos com a nossa carne, militando contra o nosso espírito. São guerras relacionadas ao nosso desejo, muitas vezes de passar por cima de outras pessoas, desejos egoístas, pensamentos, que só voltam para o nosso interesse, desprezando as pessoas que estão ao nosso redor. Muitas vezes nós apresentamos os nossos pedidos de oração a Deus e o resultado daquilo vai gerar afastamento entre nós e as pessoas que nos amam, vai alimentar o nosso ego, vai nos colocar muitas vezes numa posição de ostentação e que vai ser destrutivo para nós. Isso é pedir mal, pedir para o nosso próprio interesse, mas no sentido de que nós não estamos necessariamente alinhados com o propósito de Deus para a nossa vida. Por isso, quando eu falo aqui no nosso canal que nós oramos a palavra, é porque nós buscamos esse alinhamento. Quando nós alinhamos a nossa oração aos princípios, valores e promessas de Deus na sua palavra para nós já passamos por um filtro muito importante para a nossa oração. Nós alinhamos, porque quando eu falo de princípios, é tudo aquilo que norteia a palavra de Deus, tudo que norteia a nossa vida, e são pilares, coisas que nós sabemos que o Senhor deixou como orientação básica e que nunca podem ser mudados. O amor, a graça, a misericórdia, a bondade, o perdão, todos esses princípios que a Bíblia nos ensina precisam ser observados na nossa oração. Depois, quando eu falo sobre valores, são valores relacionados ao reino de Deus, tudo aquilo que é importante e que nos conecta diretamente com o reino de Deus. E quando eu falo sobre promessas, são aquelas coisas que Deus prometeu explicitamente na sua palavra, e coisas que Deus prometeu de forma individual, prometeu de forma coletiva para a nossa vida. Essas promessas estão aqui na palavra. Então, quando nós oramos a palavra, quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós já começamos a ter uma modificação, uma transformação no nosso coração, e aí nós vamos ao encontro das orações que são atendidas, das respostas que são disponibilizadas, das bênçãos que são confiadas em nossas mãos. Esse é o propósito de Deus para mim e para você, que a nossa oração seja respondida, que nós possamos orar e receber sim. E aí o Senhor nos ensina que nós não podemos orar mal, mas devemos orar bem. Então, esses são princípios da nossa oração, que sustentam, que norteiam e que direcionam a nossa oração. Como você tem orado? Será que a sua oração, os seus clamores, eles estão indo apenas
para atender os seus desejos, os seus desígnios, apenas como algo que vai satisfazer você, não importa o que vai acontecer com as pessoas ao seu redor, saiba de uma coisa, Deus, Ele certamente não te abençoará dessa forma. Aquilo que você conquistar será com as suas próprias mãos. Você pode sim conquistar, você pode chegar ali, mas ao final de uma jornada você vai perceber que aquilo que parecia ser uma grande bênção se torna uma maldição, porque não partiu de Deus, mas foi aquilo que você conseguiu com a força do seu braço. Então nós precisamos entender que Deus, Ele tem princípios e os valores do reino, eles nos protegem de nós mesmos. Quando nós conhecemos a palavra, quando nós conhecemos os valores do reino, Deus está protegendo a gente das nossas cobiças, daquilo que seria uma avareza do nosso coração, daquilo que seria um ato de egoísmo. Deus, Ele olha para nós e Ele olha como filhos, Ele olha você de uma forma individual e particular, mas ao mesmo tempo Ele te vê dentro de toda uma coletividade, porque Deus age com base em propósitos. Se nós queremos receber aquilo que Deus tem para a nossa vida, nós devemos orar e pedir conforme a palavra nos orienta. Agora, se nós não estamos a fim de viver o que Deus tem para nós, nós vamos colher aquilo que as nossas mãos podem produzir. E uma coisa é certa, no mundo espiritual não existe neutralidade, não existe um em cima do muro. Ou nós estamos com Deus, ou nós já estamos entregues ao inimigo, ao diabo mesmo. As pessoas não gostam de ouvir essa palavrinha, mas ela é verdadeira. O diabo existe, o mal está presente. E se nós não estamos alinhados com Deus, nós estamos alinhados com o mal. E o mal, ele se aproveita da nossa carnalidade, ele se aproveita das nossas cobiças, se aproveita do nosso egoísmo para produzir resultados malignos na vida das pessoas. Mas Deus não. Deus tem algo muito especial para a sua vida. Deus tem respostas, Deus tem direcionamento e tudo aquilo que Deus te dá prosperará. E mais do que prosperará, você vai viver bênçãos e as bênçãos se multiplicarão. Você será abençoado, as pessoas ao seu redor serão abençoadas, as pessoas que você ama serão abençoadas. E eu te digo, acredite, até pessoas que não gostam de você serão abençoadas com o seu testemunho, porque elas vão ver a glória de Deus na sua vida. E quem sabe, é uma oportunidade para aquela pessoa buscar a Deus para ela também e ser transformada, assim como você e eu temos sido transformados pelo poder de Deus. Desejar as bênçãos das mãos de Deus é o melhor lugar que nós podemos estar, é a melhor decisão que podemos tomar. E para isso, devemos orar alinhados com a vontade de Deus. Deus, Ele tem bênçãos, Ele quer nos abençoar, mas Ele também quer nos ensinar a ter o coração certo, a motivação certa, quando nós nos apresentarmos a Ele em oração. Vamos orar? Pai, muito obrigado por essa palavra. Muito obrigado porque se o Senhor tem nos dado essa instrução, é porque o Senhor quer nos abençoar. Então eu apresento a vida de cada pessoa que está comigo aqui nesse momento de oração e peço ao Senhor, abençoe, Deus. Muda, Senhor, o tom da oração dessa pessoa, que ela possa se alinhar com o Senhor, com o Teu Espírito Santo. Remova, ó Pai, todo egoísmo, toda vaidade, toda ostentação, todo espírito de vingança, Pai, que talvez esteja no coração dessa pessoa, esperando que a bênção que o Senhor vai dar vai ser uma oportunidade para ela se vingar. Não, Senhor, muda a motivação do nosso coração, nos alinhe com o Teu Espírito Santo e derrame bênçãos abundantes, Pai, porque precisamos e sabemos que quando o Senhor nos dá, é lugar seguro, é lugar de bênção, é lugar de prosperar. Deus, muito obrigado por cada pessoa que o Senhor está abençoando agora, com favor, com bondade e misericórdia, em nome de Jesus. Amém? Se inscreva aí no nosso canal, deixe o seu comentário, deixe o seu pedido de oração, compartilhe esse vídeo. Tem alguém que precisa ouvir essa mensagem e você é um canal de Deus para isso. Então, tenha um excelente domingo, Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser.